Mas quando a gente pensa no dia a dia de uma pessoa que é especialista técnica e quando a gente pensa no dia a dia de uma pessoa que é gestora de um time técnico, as rotinas são completamente diferentes. O para onde você olha é completamente diferente. O que você acha que pode fazer essa pessoa técnica ser uma boa gestora? O que você acha que ajuda a virar essa chavinha? Olha, Porque bom, quando você faz esse salto, ele... é difícil, né? Mas vamos dizer que o gestor, para mim, o cara que é um gestor que estuda como fazer gestão, o cara que entende ágil é um gestor. Uhum. Esse cara é técnico também. Não é que eu falo que ele tem que ser técnico e ter uma especialidade. É um cara... O técnico consigo que ele tem um cara que está preparado para aprender a reaprender o tempo inteiro. Uhum. Então, é lógico que você pode migrar para fazer carreira em Y. O cara gosta muito do lado Y, não deixa lá, o cara vai codar o resto da vida. Eu acho que pode mudar a cabeça de um cara desse, não é, gestão como é legal. Se o cara não gosta, não adianta, né? Mas ele tem que exercitar, eu acho que é o propósito que tem por trás. Qual é o propósito que eu tenho? Porque não adianta a gente só fazer o que a gente gosta. Essa questão deve ser porque eu faço o que eu gosto. Né? Eu tenho um cunhado que é piloto, ele faz o quê? Ele fala, eu brinco o tempo inteiro, que ele é piloto, ele adora. Ele fala, eu não trabalho. Dá até raiva, né? Mas ele gosta mesmo, mas ele faz o que ele gosta, mas é o contrário. Na verdade, você tem que aprender a gostar do que você faz. E como é que você gosta do que você faz? Que as coisas podem chegar no final e você está fazendo o que você gosta. Você gostar do que você faz significa você buscar propósito no que você está fazendo. Na hora que você achar o propósito no que você vai fazer, mesmo uma coisa chata, fica algo que você vai fazer com resiliência, porque você sabe que vai chegar no propósito. Fica mais fácil de lidar, Até o momento que isso vira uma coisa. O Paulinho falou um negócio super legal, né? Eu até peguei aquele corte dele. Sim. Que ele fala, propósito, a gente talvez ache no meio do caminho que a gente gosta. Eu achei super legal o que ele falou. Porque exatamente, eu nem trouxe óculos escuros para homenagear o Paulinho aqui, né? Pois é, mas para homenageá-lo, eu vou deixar o card aqui do episódio que o Paulo Yutsibos gravou conosco. Um episódio cheio de lições e com muita inspiração. Então, quem quiser conhecer melhor o episódio, o card está aqui ou aqui, não sei, está aqui em cima. E, assim, mas você não trouxe óculos escuros, mas você trouxe o vinho, né? Que o Paulinho gosta aqui, como bom italiano, né? Então tem o vinho aqui. Então, eu acho que tem esse lado. Então, para o cara migrar, você tem que talvez dar algum propósito para ele sentir, putz, eu preciso migrar porque eu, com minha capacidade, meu potencial, posso ajudar a fazer a empresa enfim, qualquer que seja o objetivo, né, a ser atingido se de repente ele migrar um pouco para essa atividade. Eu não acho que você tem que forçar ninguém a mudar nada, né? Mas eu acho que depende muito em que a pessoa está querendo se engajar, querendo realizar, querer contribuir e dar apoio no ambiente que ele está vivendo. Então, eu não vejo problema nenhum você ter. Acho que a gente precisa de todos esses caras. Seja um cara muito técnico, que ajude. É um cara o debugador, o cara que tem um problema, é o cara que vai lá debugar, é super importante. É o cara que tem um propósito. Esse cara tem que ser super técnico, ele tem que entender que ele está ali com carinho genuíno com o cliente. Esse pode ser um propósito. Sim. Entendeu? Sim. Agora ele pode ter carinho, tanto organizando as coisas, como de repente debugando, e você tem que dar a mesma importância para as duas atividades, né? Com certeza. E ele se sente desafiado de uma forma diferente, né? Às vezes o cara tem aquele tesão de resolver aquele problema e de investigar, e que, às vezes, um cara com outro perfil não tem o mesmo interesse genuíno, né? Mas nem sempre o cara que debuga é o cara que consegue liderar um Emergency Response Team, por exemplo. Exato. O cara tem que ter método. Mas ele pode ser também. Se ele for exercitado, esse cara que debuga, cara, que melhor líder vai ser esse cara que sabe debugar, que consegue... É só uma questão de treinar esse cara. Estou dando esse exemplo do debugador. Ele pode ser um líder de uma sala de emergência. O cara que na hora do emergência, o cara que vai chamar todo mundo. E ele sabe que precisa... o que ele precisa, porque ele já apagou muito fogo. Então, ele sabe onde colocar os bombeiros para investigar onde é que está o fogo. Porque esse cara já mergulhou. Então, acho que é uma questão da gente evoluir. Então, assim, os líderes têm que ter essa função de repente, achar e colocar um pouco essa faísca nesse cara muito técnico para entender que ele pode ter uma função de liderança, que aquela especialidade técnica vai fazer aquele potencial dele multiplicar para 20 pessoas. E aquilo que ele sabe vai para 20, né? E acaba começando com um tipo de liderança, não de gestão de pessoas, né? Mas de puxar o time, de ser a influência, de ser o direcionador. Galera, eu sei que esse é o melhor caminho, vamos comigo. E não de cuidar da carreira dessas pessoas, pelo menos não no primeiro momento, né? Mas vai muito do perfil de cada profissional também. Vai ter profissional que não vai suportar fazer isso. Isso é um ponto interessante, porque a gente tem experiência no mundo corporativo, a gente sabe que às vezes o cara tem um chefe, mas o líder é outro. Porque dúvida. A liderança é natural. Sem dúvida, é verdade.
Então, esse cara, ele tem um líder, é o cara que chama, vamos fazer isso, porque é o cara que ele segue. É o cara que você confia. Isso. É a pessoa que você olha... E tem o cara do organograma, que é o teu chefe, por acaso. Isso. Não, eu acho que esse exemplo que a gente deu do cara que é um debugador sênior, especialista, esse cara daria um ótimo líder do Emergency Response Team. E eu acho que ele esse é um exemplo super natural, que ele gostaria de ser aquilo também. Porque ele não deixa de ser debugador e continua liderando um time para debugar e achar problemas e trazer, ou seja, resolver um problema do cliente, da empresa, etc. Né? É um cara que é referência, né? Não tem uma bala de prata, e não tem um exemplo para todo, mas acho que é uma questão de você pegar na afinidade, o cara ser o líder de afinidade daquilo que ele conhece muito. Né? Não é você tirar ele daqui e levar ele para ser o gerente de pessoas. Talvez não seja ali que ele vai se dar bem, né? E também vai muito do gestor que está em cargo daquela equipe entender o perfil de cada pessoa para saber também alocar. Exato. Porque às vezes você tem pessoas de N perfis dentro da sua equipe, isso sempre vai acontecer. Essa pessoa incrível em debugar, pô, bacana, vamos botar essa pessoa para esse tipo de coisa. Esse aqui, nossa, ele tem um carinho com o cliente excepcional, tem uma visão sistêmica super legal de produto, vamos colocar mais nesse tipo de projeto. Vai muito do gestor conseguir fazer esse equilíbrio também, de usar as forças de cada pessoa para dependendo da iniciativa, né?